Habemus Librum. Livro não, né? Porque não fui eu que escrevi. Então é resenha. Habemus resenham. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou trazer as minhas impressões de leitura do livro Conclave, do Robert Harris, que eu li aqui no Kindle, em edição da Alfaguara, li no querido Kindle. Agora eu tô acostumando a ler no Kindle, hein, galera? Acho que eu emendei uns 4 livros seguidos no Kindle, olha só, quem diria. Conclave, Igreja Católica, esses são temas do momento. Primeiro, pelo fato de que Conclave foi adaptado ao cinema e concorre no Oscar, que acontece no dia 2 ou 3 de março, não tenho certeza, de 2025. Né? Ele concorre a prêmios de melhor filme, melhor ator, entre outros grandes prêmios da noite. E porque nos últimos tempos a saúde do verdadeiro Papa, né, o Papa Francisco, não o Papa da ficção, mas o Papa da realidade, vem causando bastante desconforto e preocupação no Vaticano, nos fiéis, e tá até no mundo que não é necessariamente católico, mas que acompanha essa figura, né? Ele está bastante já de bastante idade, está com bastante problema de saúde, né? Então volta à mente a questão de um conclave. Eu vi o filme primeiro e depois li o livro. Gostei tanto do filme que quis vir ler o livro. E o livro é muito bom. Eu acho que as duas obras se complementam muito e tem pequenas diferenças assim entre o filme e o livro. O que pode parecer para você aí, que não é muito fã de Igreja Católica, conclave, papa e tudo mais, ser um livro bem chato, na verdade é um livro que se revela um thriller, né? Porque os padres estão lá, os cardeais, na verdade, estão trancados à chave lá na Capela Sistina, com contato cortado com o mundo exterior para poder fazer a votação, né? Então, para escolher um novo Papa aqui na ficção, e a gente vai ver que a coisa extrapola as questões da fé. Então, se você curte histórias de intrigas e segredos, fica comigo até o final para que você acompanhe a resenha desse livro aqui, o Conclave. E já aproveita e deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, já comenta aqui, escreve nos comentários dizendo o que você acha sobre Conclave, se você gosta desse assunto, se você gosta de histórias de conspiração. E sempre veja o vídeo até o final, porque assim a gente consegue mais engajamento e o YouTube entende que se trata de um canal relevante aqui na plataforma. Conclave se passa no Vaticano e acompanha os bastidores de uma das eleições mais secretas e misteriosas do mundo, a escolha de um novo Papa. O romance começa com a morte do Santo Padre e a organização do conclave, reunião que tranca 128 cardeais na Capela Sistina para o protagonista do livro é o cardeal Lomeli, que é o decano do colégio de cardeais responsável por conduzir essa eleição. Mas à medida que o conclave avança, muitos segredos vão aparecendo e muitas coisas que podem manchar a imagem da Igreja Católica. A história se desenrola em poucos dias O secretário de Estado, Pietro Parolin, e membros da Cúria Romana se reuniram na Praça de São Pedro para orar. O cardeal Lomeli deixou seu apartamento no Palácio do Santo Ofício um pouco antes das 2 da manhã e se apressou por entre os claustros escuros da cidade do Vaticano, rumo aos aposentos do Papa. No caminho ia rezando: ó Senhor, ele ainda tem tanto a realizar, e por outro lado todo o meu trabalho útil ao vosso serviço já está feito. Ele é amado, e eu sou esquecido. Poupai-o, Senhor, poupai-o. Levai a mim em vez dele. Como eu disse então, gente, o cardeal Lomeli aqui é o protagonista desse livro, e é a partir da visão dele, do olhar dele, que a gente vai entendendo, vai vendo todas as questões que envolvem o conclave, né? Ele, como decano do Colégio dos Cardeais, ele é o responsável oficialmente pela condução de um novo conclave para a escolha de um novo Papa. A questão é, ele é amigo pessoal do Papa, ele está indo para ver, a saúde do Papa está debilitada, a gente não sabe quem é esse Papa, não se diz o nome dele. Esse trecho que vocês ouviram é que ele está indo para a residência do Papa, que ele recusa, né, as tradições e acaba morando na casa de Santa Marta, que é o local do Vaticano que abriga
né, os cardeais do mundo todo quando vão participar do conclave, é ali que ele mora, e ele se encaminha então para a casa de Santa Marta, e ele vê então uma agitação no prédio, então chegando ele descobre que o Papa tinha realmente falecido e ele deveria ter sido avisado daquilo, e ele não foi avisado de madrugada. Então aí você já percebe, né, entre o Camerlengo e outros responsáveis ali do tratamento mais próximo do Papa, que eles deviam avisar de fato o decano, mas eles não avisam o decano. Então você já percebe que tem alguma coisa estranha nas relações ali e que tem uma relação complexa, talvez, ali com o futuro do papado. Futuro do papado, parece um tempo verbal, né? O futuro do pretérito. O Lomeli, e isso não é spoiler porque aparece logo no começo, o Lomeli, dias antes, ele tinha pedido demissão para o Papa. Né? Inclusive, houve uma discussão entre eles, porque o Papa disse assim, não vou deixar, não vou aceitar a sua demissão. Porque o Lomeli estava passando por uma espécie de prova de fé, vamos dizer assim, ou falta de fé. Ele não se considerava mais uma pessoa com tanta fé quanto antes. Ele tinha perdido talvez a fé nas instituições e talvez mesmo em Deus. Então ele achava indigno ocupar aquele posto. E ele se apresentou, né, a sua demissão ao Papa, talvez até inclusive uma questão de demissão da própria Igreja Católica, e o Papa não aceita e ele continua decano dos cardeais. Agora, você imagina uma pessoa que se considera que está com um problema de fé, ser o responsável, ser o decano do Colégio dos Cardeais, e ser o responsável por conduzir um novo conclave em que eles acreditam que a vontade de Deus ela guie os olhares e os votos, né, das pessoas para a escolha de um novo Papa. Isso mexe muito com o Lomeli, porque diz, nossa, eu não sou digno, eu estava querendo ir embora daqui, agora eu vou ser o responsável por eleger um novo Papa? De maneira nenhuma. Só que não tem o que fazer, gente. Ele acaba sendo, né, tendo que ser o responsável, os cardeais, né, todo o processo ali dos funerais do Papa passam, e ele precisa convocar os cardeais, marcar as datas do conclave e receber todos esses cardeais, então, ali para o conclave, que já não é uma coisa muito fácil, porque há pelo menos duas alas bastante, né, diametralmente opostas na igreja. Uma ala mais conservadora, que quer retomar princípios antigos, uma ala que quer, inclusive, talvez alguns deles pensam em retomar a língua latina como uma identidade da Igreja Católica, para que os seus ritos sejam feitos em latim, em todas as igrejas, tá? O Vaticano até hoje usa latim para algumas coisas, mas há uma ala que, inclusive, de tão conservadora, quer resgatar o latim para que todo o rito católico, a missa e outros ritos, sejam feitos, né, em latim. E uma outra ala mais progressista, que pensa numa abertura maior, que pensa em acolhimento maior, que pensa numa uma ressignificação de algumas questões da igreja, inclusive alguns dogmas, e também uma participação mais efetiva das mulheres no corpo episcopal, né, no corpo geral da igreja, porque é uma das coisas mais criticadas, né, por quem não é católico, pelo fato das mulheres ocuparem um lugar tão periférico assim na instituição. E ali várias pessoas assumem certo protagonismo, né? Tem um dos cardeais, que é esse que não avisa o Lomeli da morte do Papa, né? Ele é um dos candidatos, ele é um canadense, mas que está muito alinhado com os americanos. Ele é das figuras muito fortes, né? Outra figura muito forte é um cardeal nigeriano, talvez, né, seria o primeiro papa negro da história, não seria o primeiro papa africano, porque teve papas do norte da África, ali da região do Maghreb, que né, foram papas, a igreja teve papas de origem africana já, mas talvez ele fosse esse primeiro papa da África subsaariana, né, reconhecidamente negra. Tem um outro cardeal, também que é bastante votado ali, que é bastante cotado, na verdade, para ser papa, que é um cardeal italiano, que é um dos mais tradicionalistas de todos, né? Ele quer retomar a missa em latim, ele quer acabar com todos os avanços progressistas que foram feitos, porque ele considera que isso levou a igreja para um caminho que a desvirtua do seu caminho correto, né?
e ele angaria muita gente em torno dele. E também tem um que é talvez o melhor amigo do Lomeli, que também era muito amigo do antigo Papa, jogava xadrez com ele, que é um cardeal extremamente progressista. Ele quer fazer transformações muito grandes na igreja. Então esses 4 saem como favoritos, assim, né? O Lomeli, ele jamais, ele diz assim, não quero ser papa, não votem em mim, né? Mas ele também é visto aí, talvez como um segundo bloco de forças, alguém que, se um desses 4, ou se os 4, né, é, 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 digamos, de alguma forma, pareçam não merecedores, ele também seria um bom nome. E a contagem de cardeais foi o seguinte, eu disse no começo que eram 118 cardeais, mas na verdade eram 117. Chega, minutos antes do fechamento das portas para o conclave, um cardeal que até então era desconhecido que ele existia, né? Era um cardeal filipino que tinha feito muitas missões na África, em outros países onde a religião cristã não é tão difundida, e também em lugares bastante complexos por questão de perseguição, guerra, doenças, etc., e que era o atual arcebispo de Bagdá. E o Papa tinha nomeado ele cardeal, eu não vou lembrar o termo agora, mas é um termo que diz que não deveria vir a público que ele era cardeal, na verdade, porque ele morava em zonas de guerra, ele atuava em zonas perigosas, e nomeá-lo cardeal publicamente podia trazer grandes problemas para ele. Então, ele foi nomeado cardeal e foi mantido em segredo. E ele chega trazendo um documento assinado pelo Papa, com as insígnias católicas, dizendo que ele era cardeal. Então, ele passa a ser mais um integrante. Então, o conclave se fecha com 118 cardeais votantes. Gente, para quem não sabe, então, eu já devo ter explicado isso mais no começo do vídeo, né? O conclave é essa reunião onde eles se fecham, né? Conclave vem de um termo em latim que quer dizer fechado à chave, né? Os papas ficam num lugar fechado, sem contato com o mundo exterior, só em oração, para que eles escolham esse novo papa. E várias votações podem ser feitas no mesmo dia, até 4 votações no mesmo dia, e o cardeal que atinge 2/3 dos votos acaba sendo eleito papa. Eles têm todo um ritual, uma oração, depois que eles escrevem o nome na cédula e colocam na urna, e aí as pessoas que vão contabilizar os votos, eles pegam lá os cartõezinhos, né, eles furam com uma agulha e um fio para deixar visível os votos, etc. E ao fim, se o cardeal, né, se nenhum cardeal chega a 2/3 de votação, eles colocam os votos numa fogueira, como se fosse uma lareira, né? Eles queimam, e aí por isso que sai uma fumaça, né, na chaminé da Capela Sistina. E se sai uma fumaça preta, eles colocam um produto lá, quer dizer que não houve escolha de papa. Se a fumaça sai branca, quer dizer que um novo papa foi escolhido. E ali a gente vê então os bastidores, as conversas. Ninguém pode fazer uma campanha pública nem por si, nem por outros, mas a coisa acaba acontecendo, eles ficam discutindo sobre os possíveis futuros da igreja, se fulano ou ciclano for eleito, etc. E aí começam, né, acusações, conchaves, e descobertas de segredos, né? Esse cardeal novo aí que chegou, tem muitos segredos que ele esconde, né? Um problema de saúde, ninguém sabe bem o que é. Um dos cardeais teria tido cometido um erro muito grande no passado, e por isso talvez ele não pudesse ser eleito papa. Tem uma questão aí de um vazamento de dados, em que vários cardeais estavam enriquecendo ilicitamente, teve uma quebra de sigilo bancário no Banco do Vaticano, e teve um suborno ali para que um ou outro votasse nele, e enfim, é todo um jogo de poder, né? Ou seja, não é necessariamente a escolha de Deus, né? É quem consegue angariar mais votos comprando, seja com dinheiro ou com promessas. Ou seja, não muda muito de uma eleição política em geral. A porta da Capela Sistina se fechou com um estalo. Dali em diante, estavam completamente isolados do mundo. Nenhum contato externo, nenhuma informação do lado de fora. Apenas suas consciências, suas ambições e a vontade de Deus. Ou, pelo menos, era assim que deveria ser. Lomeli respirou fundo. Dentro de poucas horas, a igreja teria um novo líder. Mas a que preço? Para quem está curioso, gente, há poucas mudanças
na história entre o livro e o filme, o cardeal Lomeli, que é italiano no livro. No filme ele é um cardeal americano, e quem interpreta ele é o Ralph Fiennes, né, que acaba falando alguns trechos em italiano. Ele, inclusive, está muito bem na atuação, né? Ele é um dos concorrentes ao Oscar de melhor ator. E também a origem desse cardeal que chegou depois, né? No livro ele é um filipino que atua em Bagdá. No filme ele é de algum país da América do Sul, não vou lembrar agora, mas que atua na diocese de Cabul, no Afeganistão. E tem toda uma discussão ali, gente, entre o islamismo na Europa, a retomada de poder da igreja. Então tem, assim, uma questão quase que de novas cruzadas. Esses assuntos aparecem no livro. Então o livro é muito interessante porque o Robert Harris consegue manter uma tensão ali, porque você fala, alguma coisa de podre daqui a pouco vai aparecer de novo. Olha, aquele olhar, aquela fala daquele cardeal pode comprometer tudo, etc. E tenho certeza que, né, além dessa qualidade aqui dele manter a gente no suspense, manter a gente na leitura, a gente quer saber o que aconteceu, né? Ele com certeza fez uma pesquisa imensa com vaticanistas, né? Porque o conhecimento aqui de rituais e de procedimentos da Igreja Católica é absurdo, né? É preciso alguém com muito conhecimento para escrever todas essas coisas aqui. E outra coisa que eu acho legal é que quem conduz é justamente um cara que está duvidando, não é alguém que tem uma fé certa. É alguém que tem dúvidas sobre a própria fé e sobre o seu próprio trabalho na igreja. Tem até o momento que ele fala, né, que o novo Papa seja escolhido, seja um Papa da dúvida e não das certezas plenas. Porque, na verdade, são seres humanos com problemas, com defeitos, com dúvidas também. Isso faz parte. E o final, o final. Confesso para vocês que, quando estava assistindo o filme, né, porque primeiro eu vi o filme e depois eu li o livro, confesso que eu matei muito cedo o que ia acontecer. Muito cedo não, mas em dado momento eu matei, esse aqui vai ser eleito Papa. E de fato, o que eu desconfiei foi eleito. Mas, mesmo depois dele ser eleito, tem um plot twist, uma revelação absurda no final, que assim, eu jamais imaginei e realmente pegou de surpresa. Lomeli sentiu um calafrio ao ler o bilhete que fora discretamente entregue a ele. Seus olhos correram pelas palavras e por um momento ele esqueceu onde estava. Aquilo mudava tudo. A escolha do novo Papa já não era uma questão de fé ou política. Era um segredo enterrado que poderia redefinir o destino da igreja. Só para complementar, gente, esse livro é tudo na nuance, não é nada espetaculoso, assim. Se você lembra de Anjos e Demônios, do Dan Brown, que também virou filme, que também é um conclave, né, aqui é muito diferente. Lá tinha helicóptero até, tinha explosão. Aqui também tem uma, mas né, um pequeno spoiler. Mas assim, é tudo muito no jogo político e não tem coisas de filme de ação, vamos dizer assim, né? Então ele tem essa diferença com Anjos e Demônios. E uma coisa que eu esqueci de dizer no começo é que eu estou analisando aqui, na verdade, uma visão de leigo em relação à Igreja Católica. Aqui, em momento nenhum, eu quero atacar os católicos e eu quero dizer que eu sei mais que eles, né? Eu estou analisando um livro de ficção que trata de questões que envolvem a Igreja Católica. Mas Luigi, ele não pode fazer isso porque ele difama a Igreja Católica. Vai dar meia hora. Gente, aqui é uma obra de ficção. Se você achou ruinzinho, o problema é seu. Porque a gente tem livros que discutem inúmeras questões. Questões históricas, de guerra, de identidade, questões políticas, questões de grupo, questões governamentais, e assim, nem todo mundo fica aí choramingando. Então não me venha choramingar de que o Robert Harris escreveu um livro que ele não poderia escrever. Vá catar coquinho. Esse é o problema, as pessoas não sabem separar as duas coisas, né? As pessoas não, né? Algumas pessoas e um grupo pequeno, barulhento, com bastante problema cognitivo, né? Enfim, se você gosta desse tipo de livro, eu tenho certeza que você vai adorar Conclave, né? Se você gosta desses plot twists, desse clima de tensão, desse suspense, de ser um quase thriller, vamos dizer assim, em que revelações bombásticas podem aparecer a qualquer momento. Confesso que, apesar de não ser mais católico, porque eu fui católico na minha vida, né, eu tenho ainda um apreço por essa questão do conclave, não sei, essas questões ritualísticas, essa questão da escolha de quem vai ser um chefe de uma instituição tão antiga, de uma tradição tão antiga, né? Confesso que isso mexe um pouquinho comigo, eu gosto
eu gosto de ler e saber sobre isso. Tanto que depois de ler o livro, de ver o filme, eu comecei a procurar outros vídeos, outras informações para saber outras informações sobre alguns conclaves. Eu nasci nos anos 80, então eu só vivi 2 conclaves, que foi o conclave do Papa Bento XVI, em 2005. Eu me lembro, inclusive, muito legal da frase Habemus Papam, porque é uma frase em latim, eu estava no primeiro ano de letras, e eu estava estudando latim na época, né? Eu me lembro de ter essa conexão, assim. E da surpresa de 2013, né, de ter sido eleito um Papa argentino, né, o Jorge Bergoglio, que hoje é o Papa Francisco, né, em 2013, sendo eleito Papa, e eu adorei o nome, né, achei um nome bastante significativo, né, não só pelo meu pai se chamar Francisco, mas por ser um nome de um santo que tem a ver com humildade, até o contato com os animais, voto de pobreza, entre outros. Enfim, gente, é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de resenha e quer aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos em relação à literatura em geral, eu te convido a fazer parte do clube de membros da Acrópole. Por um pequeno valor por mês, você tem acesso a vídeos exclusivos, a vídeos antecipados e outros brindes. Tem várias categorias, você pode clicar aqui no botão embaixo aqui do vídeo, seja membro, você vai ver todas as categorias que existem lá, pode escolher uma, né, a que combinar mais com você, e você vai acessar, então, um mundo novo, todo cheio de livros. E no mais, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!